assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro. Mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por Rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas, lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, está procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não. Mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro.
Ele não fala só de lutar com a espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: seja sem medo na presença dos inimigos. Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem. O mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento. Ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal, ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível.
Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Gai e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino impura ela para coroar Gai como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher, fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro. Mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por Rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Gai de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo, e pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível, e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, está procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não. Mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro,
mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: "Seja sem medo na presença dos inimigos." Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem. O mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento. Ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal, ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como:
Um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Guy e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino empurra ela para coroar Guy como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher: fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro, mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por Rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né?
Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey e Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, tá procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Baliar. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não. Mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai, e é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com a espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: "Seja sem medo na presença dos inimigos." Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem: o mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento, ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É
É um relacionamento perigoso, afinal ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Guy e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino impura ela para coroar Guy como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher, fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro. Mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever.
Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey e Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, tá procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não, mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: "Seja sem medo na presença dos inimigos." Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem: o mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento, ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz.
Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal, ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Guy e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino impura ela para coroar Guy como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher, fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro, mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis.
A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey e Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, está procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não. Mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: "Seja sem medo na presença dos inimigos." Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem: o mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento, ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão.
Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal, ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Guy e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino empurra ela para coroar Guy como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher, fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme.
Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro, mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por Rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, está procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não, mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado. Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério, joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: "Seja sem medo na presença dos inimigos." Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga.
É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem. O mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento, ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total. Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Guy e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino impura ela para coroar Guy como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu.
É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Agora você é um simples ferreiro, vivendo num vilarejo perdido na França, no meio de um mundo onde a fé e a espada decidem o destino das pessoas. A vida é dura, fria e sem grandes sonhos. Agora pensa que, do nada, aparece um cavaleiro poderoso dizendo que é seu pai, e ainda por cima te chama para ir lutar na Terra Santa, em Jerusalém, um lugar que o mundo inteiro chama de sagrado. A história gira em torno de Balian, interpretado por Orlando Bloom, um homem comum que carrega um peso enorme. Perdeu a esposa, vive atormentado pela culpa e tenta achar algum sentido para continuar respirando. A vida dele muda quando aparece Godfrey Ibelin, Liam Neeson, um cavaleiro das cruzadas que revela ser seu pai e o convida para seguir com ele rumo ao Oriente. No começo, Balian não entende direito o que está acontecendo, ele é só um ferreiro, mas a promessa de redenção, de encontrar um novo propósito, é forte demais para ignorar, e ele decide ir. Daí começa uma verdadeira jornada. Eles atravessam mares, desertos e perigos inimagináveis até chegar a Jerusalém, uma cidade que é o centro de toda a atenção entre cristãos e muçulmanos. E lá, Balian percebe que as cruzadas não são só sobre fé, são sobre poder, território e o ego dos reis. A cidade sagrada está num equilíbrio delicado, quase desmoronando, e cada lado acredita que Deus está do seu lado. Só que no meio dessa bagunça toda, Balian começa a perceber que talvez Deus não escolha lados, e que o verdadeiro herói é aquele que luta por paz, não por glória. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade é governada por Rei Balduíno IV, escondido atrás de uma máscara de prata, um rei sábio e justo, mas gravemente doente com lepra. É ele quem tenta manter a paz entre cristãos e muçulmanos. Só que enquanto o rei luta para segurar essa trégua frágil, tem gente dentro do próprio reino querendo guerra, como o arrogante Guy de Lusignan, que só pensa em poder e sangue. E no meio dessa confusão política, Balian acaba se envolvendo com Sibila, a irmã do rei, que vive dividida entre o amor e o dever. Balian aprende que ser cavaleiro não é só empunhar uma espada, é defender o que é certo, mesmo quando todo o resto está desabando. Quando a guerra finalmente explode e o exército muçulmano, liderado por Saladino, chega às portas da cidade, Balian precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares de pessoas: lutar até o fim ou tentar negociar a paz. No começo da história, a gente conhece Balian, um homem comum que vive numa vila fria e triste da França. Ele é ferreiro, passa o dia inteiro batendo ferro, consertando ferramentas, fazendo espadas para os outros. Mas por dentro, ele está completamente quebrado. A esposa dele morreu há pouco tempo e, pior, ela tirou a própria vida. Naquela época, isso era visto como um pecado terrível e o corpo dela foi enterrado fora do cemitério, como se não fosse digna do descanso sagrado. Dá para imaginar a dor do cara, né? Ele vive calado, com o olhar perdido, sem esperança nenhuma, tentando seguir a vida, mas sem saber para quê. É nesse momento sombrio que aparece um grupo de cavaleiros passando pela vila, liderados por um homem imponente, com armadura brilhando e um olhar firme, Godfrey Ibelin, interpretado por Liam Neeson. É o tipo de personagem que já chega dominando a cena. E ele não aparece por acaso, está procurando alguém. Logo a gente descobre que esse alguém é o próprio Balian. Godfrey revela que é pai dele. Sim, do nada, o ferreiro descobre que o cavaleiro mais respeitado da região é seu pai. Balian fica confuso, sem saber se acredita ou não, mas Godfrey fala com sinceridade: "Você é meu filho e quero te levar comigo para Jerusalém." O convite soa maluco, um simples ferreiro virar cavaleiro, mas também acende uma pequena fagulha dentro dele, uma chance de recomeçar, de limpar o passado. Mesmo assim, Balian recusa. Ele ainda está preso ao luto da esposa, à culpa e à raiva que sente. Só que o destino dá um jeito de empurrar ele para essa jornada. Um padre local, que por acaso é o meio-irmão dele, tenta roubar o colar da esposa falecida. Balian perde o controle e o mata. É o ponto de virada. Agora ele não tem mais nada ali, nem família, nem perdão, nem paz. Fugindo da justiça, ele decide ir atrás do pai. E é aí que a verdadeira história começa. Balian parte com Godfrey e seus cavaleiros, e o clima é de aventura, mas também de aprendizado.
Godfrey ensina o filho sobre honra, coragem e o que realmente significa ser um cavaleiro. Ele não fala só de lutar com a espada, fala de lutar com o coração. Durante o caminho, eles são atacados por soldados do senhor local, que quer vingar a morte do padre. A batalha é rápida, brutal e cheia de poeira e sangue. Godfrey luta com a força de um leão, mas acaba ferido gravemente. Antes de morrer, ele faz algo simbólico e muito forte. Passa o título de cavaleiro para Balian, com aquele ritual bonito e sério. Joelho no chão, toque de espada nos ombros e as palavras: seja sem medo na presença dos inimigos. Depois da morte do pai, Balian segue viagem sozinho, determinado a cumprir o destino que herdou. Ele embarca num navio rumo ao Oriente, mas nem tudo dá certo. O navio é atingido por uma tempestade violenta e naufraga. É uma daquelas cenas intensas que Ridley Scott faz tão bem. O mar enfurecido, o barco quebrando, pessoas gritando. Quando tudo acaba, Balian sobrevive, mas acorda sozinho, na beira do deserto, cercado de areia e sol. É quase um renascimento. Ele literalmente sai das águas com um novo homem. Caminhando pelo nada, ele chega até a Terra Santa. Logo no começo, enfrenta um cavaleiro muçulmano que o desafia, e Balian, sem maldade, acaba vencendo a luta. Mas ele mostra misericórdia, poupando o escudeiro do inimigo, um gesto simples, mas que vai ter grande importância lá na frente. Esse ato mostra que, mesmo sem entender tudo sobre guerra ou religião, Balian já carrega dentro dele o que muitos cavaleiros não têm: honra e compaixão. Quando Balian chega a Jerusalém, é como entrar em outro mundo. Ele vem de uma vila simples, sem luxo, e de repente se vê num lugar onde o deserto encontra o ouro, onde templos, mesquitas e igrejas dividem o mesmo espaço, mas onde a tensão é quase palpável. Jerusalém é chamada de Cidade Sagrada, mas para quem vive lá parece mais uma panela de pressão prestes a explodir. Cristãos, muçulmanos e judeus convivem lado a lado, mas qualquer faísca pode virar guerra. Balian chega humilde, meio perdido, mas a reputação do pai dele, Godfrey de Ibelin, abre portas. Os cavaleiros e nobres respeitam o nome de Ibelin, e Balian herda as terras do pai. Só que ele não chega querendo poder ou glória, o que ele quer mesmo é paz. Então, ao invés de se trancar num castelo, ele vai trabalhar no campo, ajudando o povo, ensinando os camponeses a cavar poços, plantar e sobreviver. Ele vira um senhor diferente, alguém que coloca a mão na terra junto com o povo. E isso já mostra como ele é o oposto de muitos nobres da época. Enquanto uns usam o título para dominar, ele usa para proteger. Aos poucos, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive da mulher mais misteriosa e influente da cidade, Sibila, interpretada por Eva Green. Ela é irmã do rei e casada com Guy de Lusignan, um homem arrogante e ambicioso que só pensa em guerra. Sibila vive presa numa vida de aparência, sufocada entre o dever e o que realmente sente. Quando ela conhece Balian, o jeito simples e honesto dele toca algo dentro dela. Os dois se aproximam aos poucos, primeiro com curiosidade, depois com carinho e, inevitavelmente, com amor. É um relacionamento perigoso, afinal, ela é uma princesa e ele é um cavaleiro recém-chegado. Mas o filme mostra essa relação com um tom delicado, quase silencioso, como se fosse um alívio em meio a tanto conflito. Enquanto isso, o verdadeiro coração da cidade está com o rei Balduíno IV, interpretado por Edward Norton, que aparece o tempo todo usando uma máscara de prata. Ele tem lepra, uma doença terrível que está destruindo seu corpo, mas mesmo assim é um rei sábio, sereno e justo. Balduíno é o tipo de líder que entende que a paz é mais valiosa que qualquer vitória. Quando ele conhece Balian, percebe logo que o homem tem algo diferente, não é movido por ambição nem por fanatismo. E numa das cenas mais marcantes do filme, o rei conversa com ele sobre o que é ser um homem bom. Ele diz algo como: um rei pode mover um homem, mas o que realmente importa é se o homem é capaz de se mover por si mesmo, por aquilo que acredita ser certo. É o tipo de frase que define toda a jornada de Balian. Mas, como sempre, nem todos pensam assim. Dentro das muralhas, o clima político é um barril de pólvora. Guy de Lusignan e seus aliados, liderados pelo fanático Reinaldo de Chatillon, estão cansados da trégua com os muçulmanos e querem provocar guerra. Eles acreditam que lutar é o caminho para mostrar a força dos cristãos, mas na verdade só querem poder e glória. Do outro lado, o líder muçulmano Saladino observa tudo com calma e sabedoria. Ele não é um vilão, e o filme deixa isso bem claro. Ele é um homem de honra, mas se for provocado, vai responder com força total.
Balian tenta ficar fora desse jogo perigoso, mas é impossível. Ele se vê no meio de um impasse entre o ideal de paz do rei e a sede de guerra dos fanáticos. Quando Gai e Reinaldo atacam uma caravana muçulmana, quebrando a trégua, Saladino não tem escolha, declara guerra. O rei Balduíno, já muito doente, tenta evitar o pior, mas está cercado de homens que só enxergam sangue. Antes de morrer, ele tenta preparar Balian para o que vem pela frente, quase como um pai preparando o filho para o mundo. Balduíno sabe que sem ele, a cidade vai desabar nas mãos erradas. Enquanto o rei agoniza, Sibila é obrigada a tomar decisões impossíveis. Ela ama Balian, mas o destino impura ela para coroar Gai como novo rei, mesmo sabendo que ele vai destruir tudo o que o irmão construiu. É aí que Jerusalém começa a desmoronar de verdade. O equilíbrio acaba e a cidade se prepara para um novo cerco, uma nova guerra santa. Balian, que só queria paz e redenção, vai ter que escolher, fugir e salvar a própria vida ou ficar e lutar por um povo inteiro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.